dessa ideia de um fluxo redutor de curvas. Eu quero introduzir o fluxo de uma forma leve, tá? Então, hoje, eu quero fazer uma introdução a curvas planas. Quero falar o que vem a ser uma curva plana e as suas principais propriedades. E aí, amanhã, nós entramos no fluxo e eu vou falar um pouco mais sobre o fluxo em si. E, no terceiro dia, eu quero falar de uma solução especial que é chamada de Soliton, solução autossimilar do fluxo. E aí vocês vão entender um pouco o que seriam mais ou menos os pontos fixos do fluxo, tá? Fixo no sentido geométrico. Pessoal, eu vou fazer aqui tentar usar a mesa digitalizadora e algumas coisas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me falar, tá? Eu estou aqui à disposição e não deixem dúvidas. Fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas ao longo do minicurso. Então, aqui começando, né? A ideia... Deixa eu só... Isso aí o professor Oscar responde. Yuri, eu vou ficar aqui olhando o chat, então você pode ficar à vontade, tá? Ah, tá. Obrigado. Se tiver dúvidas, você me lê para mim. Eu te falo. Eu não tenho acesso aos... Tá. Obrigado. Então, pessoal, aqui, curvas planas, né? Intuitivamente, a curva plana pode ser visto, eu gosto de pensar nele, como um objeto unidimensional, de dimensão 1. Então, seria como se eu pegasse uma caneta no papel e riscasse. Esse tipo de risco vai ser o que nós chamamos de curva, tá? Ou então, ele pode ser visto também como o movimento de uma partícula no plano, né? A gente vai trabalhar aqui apenas com curvas planas, então pode ser também o movimento de uma partícula no plano. Então, essa que é a ideia de curva, tá? Só que aqui, curva, para ser trabalhado, a gente vai pensar nela como sendo uma aplicação, uma função, né? Que seria uma função de t, de x de t, y de t, tá? Então, é esse tipo de função aqui, ó. Então, isso aqui que a gente vai chamar de curvas. Vai ser uma função, né? X de t, y de t. Como se fosse a equação paramétrica, para quem já viu geometria analítica, é a equação paramétrica do círculo, é um tipo de curva. O gráfico de uma função é um tipo de curva. Esses são exemplos, né? Que são você colocar aqui uma função e aqui outra, em cada uma das coordenadas. E essas funções vão representar o movimento de uma partícula no plano, tá bom? Então, isso que vai ser a nossa ideia de curvas no plano. A gente vai supor também que ela seja contínua, né? Então, as curvas têm que ser, as duas funções têm que ser contínuas. Que seria a ideia de quando eu for desenhar no papel, eu não tiro o lápis do papel. A ideia é essa, tá? E o conjunto que vai gerar no plano, todos aqueles pontinhos, a gente vai chamar de traço da curva, tá? Então, o desenho em si, a gente chama de traço da curva e a aplicação que a gente vai chamar de curva, tá? Que é duas funções, uma função para x e uma função para t, né? Então, aqui, né, alguns exemplos. Então, aqui do GeoGebra. Então, aqui, ó, em geometria analítica a gente vê um monte de curvas, né? A primeira, aqui é a equação de uma parábola. Então, quando eu coloco o x igual a t e a função, eu substituo lá na função o x por t, a gente tem um desenho, né? E esse seria também uma curva. Então, para qualquer função que eu colocar aqui, ó, o y igual a uma função de x, eu chamo o x de t e substituo na função o x por t, a gente tem aqui o gráfico de uma função, que é uma curva, tá? Então, aqui o exemplo é uma parábola. Um outro exemplo muito comum é o círculo, né? Então, o círculo, a equação paramétrica do círculo é R cosseno T, R seno T, né? Então, essa aqui é a parametrização que a gente vê lá em geometria analítica do círculo com centro na origem, tá? Então, aqui está uma outra parametrização, né? Que é o círculo.
Então, seria o raio vezes cosseno t, o raio seno t. Então, aqui, vê o desenho. Então, aqui, essa aqui é a que a gente chama de curva. Esse desenho é o traço da curva, tá? Um exemplo também, aqui, elipse, né? A elipse é muito comum a gente ver, que seria A cosseno T, B seno T, né? Então, aqui eu só troquei a ordem, mas não importa. Então, aqui está o A, o B, tá? No caso aqui, nós teríamos o A3 e o B1. Uma hipérbole também vem a ser, né? Uma curva. Ou então até esse daqui que é um espiral, né? Aqui o espiral, bem bacana, também é um exemplo de curvas, que não é... Então, curvas não são apenas as cônicas, as quádricas, né? Então, não é só as cônicas, tem também outros tipos de curva. Por exemplo, esse aqui, T seno T, T cosseno T. Então, aqui eu estou rodando, né? E aumentando o raio, né? Então, aqui o T seria o raio. Então, à medida que eu vou rodando, eu vou aumentando o raio. Então, dá esse espiral, tá? Então, esses aqui são os exemplos de curvas, tá bom, gente? E aqui, as curvas também, como eu falei antes, ela pode ser vista como o movimento da partícula, né? Se eu tiver uma partícula andando no plano, eu vou colecionando, né, todos os pontinhos, aí a gente vê um desenho. Esse desenho seria aí a nossa curva, né? Aqui podemos ver lá bonitinho, né, ela aparecendo, a curva. À medida que eu vou colecionando todos os pontinhos, eu vou ter a curva bem bonitinha, né, aqui. Então, aqui, essa aqui, curva, por exemplo, ela é dada por essa equação aqui, né? 3 menos cosseno de 4t vezes isso tudo vezes cosseno t. 3 menos cosseno de 4t é a mesma função seno de t, né? E aí a gente tem essa florzinha, né? Bem bonitinha. Então, tem vários tipos de curvas aí que vai aparecer, dependendo da função que nós colocamos, tá bom? E é bom pensar sempre que a curva, ela é o movimento de uma partícula, onde t é o tempo, né? Então, seria a posição. Então, a função lá, ela é a posição que a minha partícula está andando, e aí o t é o tempo, é em cada instante de tempo, né? Que a minha partícula está andando. Aqui eu estou deixando o tempo livre, então ele está indo e voltando, né? Mas a ideia seria só ir uma vez e fechar. Tá bom? Então, aqui, exemplos de curvas, né? Então, o que vai ser uma curva fechada? Gente, uma curva fechada é o conceito básico, né, que nós temos. Uma curva fechada é quando o ponto inicial é igual ao ponto final, tá? Então, isso aqui, eu estou falando aqui os conceitos de curvas que a gente vai usar, tá? Para entender o fluxo redutor de curvas. Então, eu vou dizer que uma curva é fechada se o ponto inicial que eu começar, eu vou andar nela, né, em todo instante de tempo, e depois eu volto para o ponto que eu comecei. Isso é uma curva fechada, né? É o sentido lógico mesmo. Então, aqui, né, para ver alguns exemplos de curvas fechadas, esse é um exemplo clássico de curva fechada, né? A minha partícula começou aqui, e aí ela vai terminar aqui, depois de 2π, né? Então, aqui a volta completa é 2π, né, que é 6,2831, blá, blá, blá. Então, isso aqui é uma curva fechada. Outros exemplos de curva fechada, né? Vamos começar da mais senha. Tem essa daqui, né, que esse ovaloide, esse ovinho aí, que é exponencial de seno t, exponencial de cosseno t. Quando você gerar, né, a curva, vai dar isso aqui, tá? Esse daqui também, né, outro exemplo seria essa florzinha, que ela é dado por cosseno de 2t vezes cosseno t, cosseno de 2t, seno t. Então, dá esse trevo de 4 folhas, né? Para a gente ter sorte aqui ao longo do curso. Então, tem o trevinho aqui de 4 folhas, né? Que também é uma curva fechada. No ponto inicial, ela vai estar aqui.
você vai rodar, 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 o ponto final, ela volta aqui para a origem, tá? Então, ela é uma curva fechada. Esse daqui também é um exemplo de curva fechada, só que elas têm autointerseção, tá? Então, aqui tem uma curva que ela começa daqui, você vai rodar e vai finalizar aqui, tá? Então, e esse aqui também é um outro exemplo de curva fechada. Então, essa mariposa aí, linda, tem a equação aqui, bem bacana, né? A equação não é muito simpática, né? É exponencial de seno t menos 2 cosseno de 4t, cosseno t. E de seno t menos 2 cosseno de 4t, seno t. Então, essa mariposa, ela é dada por essa equaçãozinha aqui. Ela é bem simpática, né? Uma mariposinha bem bonitinha. Que também é uma curva fechada. Em geral, você vai ver, ela começa daqui. Se você seguir tudo, ela vai fechar aqui. Então, também é uma curva fechada, tá? Então, aqui tá alguns exemplos de curva fechada. Essas curvas aqui têm autointerseção. Vocês podem ver que ela se toca. Então, nesse caso, a gente vai falar que essa curva não é simples, tá? Agora, esse exemplo inicial que eu dei aqui é uma curva que não se autointercepta. Então, ela é uma curva simples, tá? Então, a gente vai diferenciar de curva simples para curva não simples quando ela se autointercepta ou não, tá? Então, aqui é uma curva fechada, simples. Aqui é uma curva fechada, só que ela não é simples, essa é autointercepta. Essa daqui também não está longe de ser simples, né? Um círculo é uma curva simples, a elipse, então, essa é a diferença. Curva simples que não tem autointerseção, tá? Em geral, a gente vê o próprio desenho, dá para perceber, né? Quando é simples ou não. Quando a gente vê o traço da curva, né? O desenho, a gente trabalha como traço, o nome formal, tá? É, então, o que que acontece? A gente quer fazer geometria com essas curvas. Eu quero trabalhar com elas de um jeito legal. Então, eu vou exigir que eu possa derivar essas funções, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar com curvas, em geral, a gente pede para ela ser de classe infinita, tá? Então, aqui a gente vai pedir que nossas curvas, né? Então, eu vou sempre pedir para a minha curva ser de classe infinita, tá? Então, uma curva alfa de t, dt, ela é de classe infinita. Quando ela for de classe infinita, eu vou dizer que alfa é uma curva suave, tá? Então, se essas funções x de t e y de t, eu puder derivar elas infinitas vezes, ou seja, ela é de classe sem infinito, a gente fala que ela é suave. Em geral, a gente trabalha com curvas suaves, tá? Para fazer geometria, para não ficar preocupando se pode ou não derivar, a gente sempre considera que as curvas são suaves, tá? Ou seja, a gente sempre vai considerar que possui as derivadas infinitas. E você pensar aqui todas as curvas que eu apresentei para vocês, em geral era exponencial, que é de classe infinita, elevado ao cosseno, ao seno, então todas essas são de classe sem infinito, né? Então todas eu posso derivar infinitas vezes, sem problema, tá bom? Para que a gente quer derivar, né? Se eu derivar, então aqui, a gente tem que as curvas, a curva aqui, ó, que é a parametrização, né? A curva, ela é a posição da partícula. Então, como posição, se eu derivar ela, a derivada da posição, quando a gente vê lá na física, né, um dos primeiros conceitos da física, a derivada da posição é a velocidade. Então, toda vez que eu tenho uma curva, eu derivei, eu vou ter um vetorzinho, né, que é aqui um vetor, e aí esse vetor aqui a gente chama de vetor velocidade, tá? Que é exatamente isso aqui, né? Então, o vetor velocidade é, é realmente o vetor velocidade é a derivada da posição. Então, aqui a gente vai chamar isso aqui de vetor velocidade ou de vetor tangente, tá? Porque se você pegar esse vetor e transladar para o ponto, ele vai dar exatamente o vetor que está tangente à curva, tá? Então, só para vocês verem aqui, né, no GeoGebra, eu acho que ajuda bastante.
Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, vamos tirar aqui o normal. Então, aqui eu tenho o vetor velocidade, né? O vetor tangente, eu coloquei aqui. Eu coloquei. Então, o que que acontece? Quando eu tenho aqui a curva, aqui eu já tenho a derivada dela. E aí, se eu mandar desenhar o vetor velocidade, ele vai desenhar aqui em cima. A gente tem que pegar e transladar ele para cá para o ponto, tá? Quando a gente translada, esse vetor vai dar exatamente o vetor tangente. Então, aqui, ó, eu colocar o play, a minha partícula está andando, você pode ver que está calculando o vetor tangente em cada instante tempo. Então, é exatamente o vetor que está tangenciando a curva. Como é que obtém ele, professor? É só você derivar. Então, aqui está cosseno e seno. Eu derivei, derivada de cosseno, menos seno. Derivada de seno, cosseno, tá? Então, é bem simples. Você deriva as duas entradas. E de acordo com a curva vai mudar, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui... Não, eu vou colocar... Aqui vocês estão vendo também que está do mesmo tamanho o vetor tangente em todo instante. Isso aí é uma coisa da. Essa parametrização do círculo faz isso, tá? Mas nem sempre isso acontece. O vetor ele pode mudar de tamanho. Por exemplo, se eu pegar aqui, em vez de pegar o círculo, eu pegar a elipse, né? E aí eu vou com essa parametrização aqui, ó, que a gente tem lá da geometria analítica, aqui, ó, você pode ver que vai crescendo, ó, aqui tá grande, aqui ele já vai diminuir, ó. Aqui ele já diminuiu. E aí ali, ó, ele vai crescer de novo e depois diminui. Então, em cada instante de tempo, você vai ter um tamanho. Esse tamanho do vetor tangente, do vetor velocidade, ele é exatamente a velocidade escalar, né? É como se você está andando de carro na elipse, então ele vai ser o número lá do que dá no painel do seu carro, né? Então ele é a velocidade escalar, é o número. Mas todo mundo sabe, a velocidade, gente, ela é uma grandeza, não é uma grandeza escalar. A velocidade é uma grandeza vetorial, porque você tem que saber tanto a velocidade e a direção que você está indo, tá? Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Só que tem a velocidade escalar, que seria o tamanho do vetor, que aí vai ser o número, tá? Então, aqui está a velocidade vetorial, e aqui está o tamanho, é a velocidade escalar, tá? Então, isso que é a ideia de vetor tangente. Então, eu derivei aqui a minha vetor posição, eu tenho vetor tangente, tá? Que vai me dizer a velocidade que a minha partícula está andando. E ele vai também dizer várias propriedades geométricas, gente. O vetor tangente é muito importante, porque ele praticamente diz toda a geometria da curva, tá? Sabendo usar ele. Então, é o vetor tangente que vai nos dizer a geometria da curva, tá? Ele que a gente vai usar para calcular a curvatura, essas coisas, tá bom? Então, voltando aqui, vetor tangente, eu acho que está claro, né? É, então, o que que acontece? Uma curva, a gente vai dizer que ela é regular, né? Então, vamos aqui. Então, a minha curva alfa de t, tá? Eu vou dizer que minha curva, ela é regular, pessoal, regular no caso, se o vetor tangente não é zero, tá? Então, quer dizer que o meu vetor velocidade não é o vetor nulo. Em termos, isso quer dizer que eu vou andar na minha curva sem parar, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que não é o vetor nulo. O único vetor que tem tamanho zero é o vetor nulo. Então, aqui, ó, é a mesma coisa de dizer que a norma, né, do vetor tangente é diferente de zero. Ou seja, a velocidade escalar é diferente de zero. Quer dizer que eu vou andar na minha curva sem parar. Isso vai me garantir que a minha curva ela não tem singularidade. Ou seja, quer dizer que ela não vai fazer bico, né? Então, isso que
que vai dizer. Então, se a minha curva ela é zero, o vetor velocidade dela é zero, nós dizemos que a curva é singular e ela é chamada de cúspide, tá? Por exemplo, essa aqui é um exemplo de curva que não é regular. Em geral, as curvas que eu mostrei todas são regulares. Vocês viram que elas não fazem bico, né? Uma parábola não faz bico, uma elipse, em geral, elas são curvas suaves, regulares, tá? A gente vai trabalhar com curvas não singulares, tá? Que não faz bico. Por exemplo, essa aqui, ó, t ao quadrado, t ao cubo, aqui, ó, a gente vê facilmente que ela faz um biquinho aqui, né? Ela faz uma cúspide, né? Um bico. Esse bico a gente chama de cúspide, tá? Aqui, se você pegar a vetor velocidade, a derivada, ó, a derivada de t ao quadrado, 2t. Derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. E é óbvio que a derivada aqui, ó, essa derivada, ela zera no zero, né? Então, aqui, ó, eu peguei... Então, eu defini minha curva aqui como sendo t ao quadrado, t ao cubo, né? Se eu pegar aqui o a', e calcular no zero, a gente vê que dá o zero, zero, tá? Aqui, o computador faz essas contas para a gente já, tá? Então, aqui ele derivou e calculou a derivada no zero. Então, deu zero, zero. Então, aqui a gente vê. E é óbvio, né? 2t, 3t ao quadrado, t igual a zero, dá zero. Então, isso vai ser a cúspide, né? Então, uma curva, quando ela faz esse bico, a gente chama de cúspide, a gente vai evitar trabalhar com isso, tá? Então, aqui, eu não quero que minha curva, eu quero que minha curva eu possa derivar infinitamente. Então, eu vou trabalhar sempre com curvas regulares, com curvas suaves, que tem derivada sempre, tá? Além disso, eu vou querer que as minhas derivadas não zerem, né? Então, eu vou pedir que a derivada não zere. Então, eu quero uma curva suave e regular. Alguns casos, a gente vai pedir também que ela seja simples, tá? Então, são essas três coisas que a gente, em geral, vai pedir para a curva. Que ela seja suave, ou seja, eu posso derivar infinitamente. Eu vou pedir que a curva seja suave, que eu possa derivar ela infinitamente. Eu vou pedir para ela ser... E vou pedir ela para ser regular, tá? Então, é contínua, suave e regular, né? Ou seja, eu quero derivar quantas vezes eu quiser, tem que ser contínua para não tirar o lápis, né? Para ela ser contínua mesmo, o conceito de contínuo, para mim não tirar o lápis do papel. E eu quero que ela não tenha bico, ou seja, eu quero que ela seja regular, que a derivada não zere, tá? Então, são esses três coisas que eu sempre vou pedir das minhas curvas, tá? É, uma outra coisa também, aqui a gente tem o... Eu vou dizer que a minha curva, ela é parametrizada pelo comprimento de arco, ou seja, PCA, né? Eu vou dizer que a minha curva, ela está, né, parametrizada pelo comprimento de arco, né? Aqui. Ou simplesmente eu vou falar que ela é PCA, parametrizada pelo comprimento de arco, se a norma, se a velocidade escalar é constante igual a 1. Isso quer dizer que eu vou pegar, na minha curva, eu vou andar a velocidade 1 sempre, tá? Então, se eu estiver andando a velocidade 1 ao longo da minha curva, eu vou dizer que essa parametrização, ela é parametrização pelo comprimento de arco, tá? Sempre que eu estiver andando a uma velocidade 1 ao longo da minha curva, tá bom? Pessoal, agora vamos lá, o primeiro conceito, assim, de como calcular comprimento de uma curva, né? A gente está falando de geometria, então eu tenho que saber calcular o tamanho da minha curva. Então, aqui, ó. Então, a aplicação, né, S de t igual a integral de t0 até t
da norma de alfa' de t dt é denominado função comprimento de arco de uma curva a partir do t0. Essa função é diferenciável de classe infinita, né? Pois a minha curva é curva regular. Então, pessoal, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui o círculo, né? Eu vou fazer uma continha agora, nosso tempo já tá bom. Então, aqui eu tenho alfa de t. Vamos fazer um círculo aqui de raio 3, né? 3 cosseno de t, 3 seno de t, né? Então, aqui está a minha curva. Se eu quiser a velocidade dela, é alfa, linha de t. Esse é o vetor tangente, né? Então, aqui, 3 derivada de cosseno menos seno. Então, vai ficar menos 3 seno de t, tá? Aqui vai ficar 3 derivada de seno cosseno de t. Então, aqui eu tenho a velocidade vetorial, tá? A velocidade escalar seria a norma de alfa linha de t, tá? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 seno de t ao quadrado, mais, aqui, 3 cosseno de t ao quadrado. Então, raiz quadrada disso aqui tudo. Então, a norma de alfa' de t, né? Vai ser igual. Raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, dá 9. Seno ao quadrado, né? Mais 3 ao quadrado dá 9. Cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Raiz quadrada disso aqui tudo. Norma de alfa' de t. Vamos fazer assim, para mim não ficar escrito. A letra é feia, mas espero que dê para entender aí, foi mal. É igual, né? Então aqui eu coloco 9 em evidência, né? Vai ficar 9 seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né, gente? Isso aqui é a propriedade linda, que ela é 1, né? Cosseno ao quadrado de t. Então aqui vai ficar raiz quadrada, essa parte aqui, né? Essa parte aqui a gente sabe que é 1, né? Tem sorte lá do coisa, então aqui é 1. Então, a única coisa que sobrou foi o 9, né? Então, vai ficar 9 vezes 1, que é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a norma de alfa' de t é igual a 3, né? Então, o que acontece? Se eu quiser calcular o comprimento do círculo de 0 até um certo ponto, eu vou usar essa função aqui, ó, que é a função comprimento de arco, tá? Então, a gente tem que a função comprimento de arco, S de t, ela vai ser integral. Eu vou começar do ponto inicial 0, né, que é onde a gente está no comecinho lá do círculo, até t, norma de alfa' de t, que é, então eu vou substituir já, tá? Então aqui eu coloquei o 0. Norma de alfa' de t. Gente, norma de alfa' de t é 3, né? A função constante igual a 3 dt. Então, essa integral aqui vai ser 3t calculado de 0 até t. Né? Aqui a gente tem que só mudar a variável para não ficar muito confuso. Tá? Só podem mudar aqui a variável por um tal, tá? Então, a integral de tal, só para não confundir com esse t aqui. Então, aqui vai ficar 3 calculado aqui no de cima, menos 3 calculado no de baixo, que é 3t, tá?
Então, para calcular o comprimento, né, eu vou de 0 a t. Então, por exemplo, a metade do círculo seria de... Vamos supor que eu quero só metade aqui, ó, desse ponto. Então, vamos supor que eu quero... Aqui é o ponto inicial. Se eu quero só metade daqui, então vai ser de 0 até π. Então, aqui, ó, o comprimento da metade aqui seria S de π, que vai ser igual a 3π. Agora, se eu quiser o comprimento completo, eu vou ter que começar aqui e rodar, rodar e até aqui. Então, vai ser uma volta completa no círculo é 2π. Então, vai ser S de 2π, né? Que no caso vai ser 3 vezes 2π, que é igual a 6π, tá? Então, aqui realmente está certo, né? 2πr, né? 2π vezes r. Então, beleza. Tá batendo essa conta com realmente a gente conhece de comprimento de um círculo, né? E sabe que o comprimento da metade do círculo é dividir por 2, né? Então, seria 3π mesmo, tá? Então, assim que nós calculamos, gente, o comprimento de uma curva. Isso aqui vale para qualquer curva, tá? Então, por exemplo, pode ser uma parábola, pode ser uma elipse, pode ser qualquer curva que vocês quiserem calcular o comprimento dela, é colocar aqui, tá? Qual que vai ser o problema? De vez em quando vai aparecer umas curvas assim um pouco feias, né? Porque a gente está trabalhando aqui com integral de raiz. Então, nem sempre vai ser uma integral muito fácil de resolver. Mas toda integral tem uma solução, nem que seja numérica, né? Você realmente pode não conseguir calcular, mas ela existe, tá bom? Então, assim, o único probleminha que nós vamos ter lá é que pode ser um pouco difícil a integral de trabalhar, tá? Então, aqui era só para observar, né? Então, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que uma curva ela é PCA parametrizada pelo comprimento de arco, se a norma da velocidade é sempre 1. Por que que é isso, né? Da onde vem esse nome? Porque o que que acontece? Quando a gente tem que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, quando eu for calcular essa integral, aqui vai ficar 1, tá? Então, aqui vai ser t de 1 menos t de 0. Então, sempre vai ser o número inicial e o final. Então, é só eu ver o começo da curva e o final da curva que eu vou conseguir o tamanho dela, entendeu? Eu nem preciso calcular a integral, ela sai direto. Então, o parâmetro vai ser o comprimento do arco, tá? A diferença dos parâmetros vai ser o comprimento de arco. Então, por isso que a gente chama parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Então, o que que a gente quer? Eu quero sempre trabalhar com ela parametrizada pelo comprimento de arco, porque facilita a minha vida, né? Eu não vou ter que ficar calculando integral para saber o comprimento. Então, o que que acontece? Existe um jeito de reparametrizar a curva. Então, se eu tiver uma curva, tá? Eu tenho uma curva aqui regular, tá? Se eu tiver uma curva regular, bonitinha, eu sempre posso reparametrizar ela, que é, no lugar do t, eu fazer a composição com outra função. Então, eu vou ter uma beta de t, que é alfa composta com essa h. Sempre que eu fizer isso, no lugar do t aqui, eu colocar uma h de t, que é aqui, tá aqui, ó, você está vendo? Aqui na alfa, no lugar do t, eu coloquei uma função. Sempre que eu faço isso, eu vou ter uma curva com o mesmo desenho, só vou estar andando com velocidade diferente nela, tá? Então, isso que, quando eu reparametrizo uma curva, quando eu troco o seu t por uma outra função, eu simplesmente estou andando com outra velocidade, tá? Então, por exemplo, aqui está um exemplo, né? Básico. Fiz uma animaçãozinha aqui para, eu acho que fica mais claro o que eu estou falando, né? Então, jovens, aqui, ó, eu coloquei aqui o R de t, né, que é a minha curva.
tá? Gente, para escrever curva é simplesmente, para desenhar curva aqui no GeoGebra, você vai escrever curva, vai colocar entre parênteses a primeira função, a segunda função, e aí a sua função está em t, então você vai colocar o t, o ponto inicial até o final. Aqui eu coloquei de 0 a 2π, tá? Que é a volta completa. Ok? Então, o que acontece? Aqui eu vou agora colocar ela como partícula. Então, eu coloquei ela como duas partículas. Uma primeira eu fiz o t igual a s, normal, o t comum. E depois, na segunda, eu coloquei, em vez de ser s, eu coloquei 2s, eu coloquei por uma função. Então, quando eu estou mudando aqui o parâmetro, ó, eu só estou mudando a função de dentro, eu estou trocando a função, né? Então, eu só estou mudando a velocidade que eu estou andando na curva. Você vai ver que a partícula B, ela vai andar duas vezes, né, a velocidade da A. Então, ela vai andar mais rápido que a A. Então, aqui, colocar aqui, deixa eu colocar mais lento. Então, aqui, peraí, eu coloquei lento demais. Então, lá, ó, as duas, o A e B, tá saindo do mesmo ponto. Então, eu vou dar o play e vamos ver aqui o que que... Então, o que que vocês estão vendo? O A e o B, elas estão fazendo o mesmo caminho, a mesma trajetória. O que está diferente é a velocidade, tá? Então, ela, né, a B, óbvio que ela está andando muito mais rápido. E como ela está andando 2S, então ela vai dar duas voltas, enquanto a A dá uma só, tá? Em 2π. Então, reparametrizar a curva é isso. Você vai trocar a função. E aí você vai andar uma velocidade diferente na curva, tá? E você pode colocar qualquer função aqui, desde que ela seja injetiva. Porque se você, por exemplo, colocar cosseno de t, cosseno de s, ela vai ir e voltar. Ela só vai ficar num pedacinho do seu da curva. Ela não vai andar tudo, tá? Então tem esse problema também. Você tem que colocar aqui uma função injetiva e para ela andar todo o caminho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar um C igual a R de T ao cubo, né? De S ao cubo. Eu tô colocando essa aqui só para virar partícula, tá, gente? Então aqui, ó, você pode ver que vai deixar a velocidade, olha lá, ó. Não, gente, olha lá a velocidade do... Eu acho que o do... Isso aqui vocês viram que ficou bem mais rápido, né? Esse é o cubo. Então, dependendo da função que você vai colocar, você vai dar várias voltas, porque você está andando muito mais rápido, né? E então, se você quer dar uma volta só, quando eu reparametrizo daqui para cá, eu tenho que trocar, por exemplo, intervalo. Por exemplo, do A para o B, se eu quero só dar uma volta com B, em geral, eu não vou andar de 0 a 2π. Eu vou andar de 0 a π. Agora, se for aqui no x ao cubo, e aí eu vou ter que olhar quando que o x ao cubo vai dar 3π, tá? Porque eu tenho que mudar também o intervalo. Aqui eu não mudei, e aí você vê que vai dar várias voltas, foi proposital, né? Então, assim, dá para a gente ver bem que se eu trocar só a funçãozinha, o t por uma função, é a mesma curva. Eu vou estar desenhando a mesma curva. Ele só vai estar andando a velocidades bem diferentes, tá? Então, é só isso. Então, isso é reparametrizar a curva. Então, o que que acontece? Eu sempre vou querer reparametrizar minha curva pelo comprimento de arco, né? Para facilitar a vida. Porque quando eu estou com comprimento de arco, a integral fica mais fácil, tudo fica bem mais fácil, tá? Então, aqui, ó, toda curva regular alfa de classe CR pode ser reparametrizada pelo comprimento de arco. De forma mais precisa, fixada um T0, existe uma função bijetora H, definida para todo o intervalo, né? De modo que a nova curva vai estar reparametrizada pelo comprimento de arco. Então, como é que faz isso, né, professor? Essa curva aqui, ó, esse círculo aqui que a gente colocou, ele não está reparametrizado pelo comprimento de arco. A gente viu aqui que a norma aqui da velocidade é 3.
Para mim reparametrizar ela pelo comprimento de arco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função S e vou inverter ela, tá? Então, para reparametrizar aquela curva, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, alfa de t igual a 3 cosseno de t, 3 seno de t. Pessoal, eu quero reparametrizar essa curva aqui pelo comprimento de arco. Então, para fazer isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função S de t, que eu já calculei, né? Ela já estava calculada. Como o nosso tempo é curto, eu vou aproveitar o mesmo exemplo, tá, gente? Não dá tempo da gente fazer muita coisa. E é muito conteúdo, né? Assim. Então, aqui eu vou pegar essa função, né? S de t, eu calculei, deu 3t. A gente inverte essa função. Então, aqui tem 3t. Toda função, ela é invertível, né? Porque essa função é crescente. S de t sempre vai ser crescente, né? Porque para cada t eu estou aumentando o tanto que eu estou medindo. Então, essa é uma função crescente. Tá? Então, eu posso inverter, porque ela é bijetora. Ela vai ser injetora. Pelo menos localmente eu posso inverter. Teoricamente, sempre posso. Então, o que eu faço? Eu vou inverter essa função. Então, eu tenho S igual a 3t. Então, inverter seria isolar o t, né? Então, eu tenho aqui, ó, e o meu t, ele vai ser igual, aqui está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, vai ficar S sobre 3. Agora, então, o que eu faço, professor? Eu vou nessa parametrização e vou definir agora a minha beta, que vai ser PCA, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, minha beta de S, né? Eu posso mudar o nome do parâmetro, gente. Sempre que ela é PCA, a gente usa S. Quando ela é uma curva com qualquer parâmetro, a gente põe T, tá? É o que mais usa, né? A anotação mais usada. Então, aqui tem o S, vai ser igual. Então, eu vou pegar essa parametrização, 3, cosseno. No lugar do t, eu vou trocar por essa, pelo t. Aqui o meu t, eu não coloquei ele como sendo 3s, eu não isolei aqui, então eu vou trocar. Então aqui vai ser s sobre 3, tá? E aqui também 3 seno. No lugar do t, eu coloco s sobre 3, tá? E aí, agora sim, eu tenho que a minha curva está parametrizada pelo comprimento de ar. Então, essa aqui não está parametrizada pelo comprimento de ar, essa aqui está. Você pode calcular a derivada dela, você vai ver que ela tem tamanho 1, tá? É fácil ver, né? Dá para ver aqui que se a gente calcular agora o beta, beta' de S, né? Vai ser derivada de 3S, derivada de S sobre 3 é 1/3, vezes 3, derivada de cosseno, menos seno de S sobre 3, tá? E a segunda entrada, a mesma coisa. Derivada de S dividido por 3 é 1/3, vezes 3, derivada de seno, cosseno de S sobre 3, tá? Então, jovens, aqui, ó, a gente cancela, né? O 3 aqui, a gente pode simplificar, né? Dividir por 3 em cima e embaixo. E aí a gente vai ter, né? Nossa beta' de S igual menos seno de S sobre 3. E aqui cosseno de S sobre 3, tá? E, né, tamanho do beta, então aqui a gente vê que ele tem comprimento 1, né? Então, realmente, ela é PTA. Então, beta' de S vai ser igual a raiz quadrada de menos seno de S sobre 3 ao quadrado, mais seno, cosseno, né? De S sobre 3 ao quadrado. Então, menos ao quadrado é mais, né? Então, aqui o sinal a gente desaparece. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 1
é 1. Então, aqui realmente, né, dá para ver que ela é PCA, tá bom? Só olhando aqui umas coisas, desculpem. Tá tranquilo, pessoal? Dúvidas até agora? Tá de boa? Tô colocando muita coisa. Então, aqui, ó, pessoal. Opa, tá tranquilo? Que bom. Isso aí, é para todo mundo gostar bastante de geometria e todo mundo ir para a área de virar geômetra, hein? Fazer o TCC, o mestrado, tudo em geometria diferencial, gente. Então, pessoal, aqui, ó, seja alfa, né, uma curva parametrizada de classe CR. Eu vou sempre querer o vetor tangente normalizado, porque eu não quero... O que me interessa é a direção e não a velocidade que eu tô, tá? Então, eu quero a direção. Então, para ser o vetor direção, a gente vai pegar o vetor tangente e dividir pelo tamanho dele. Quando eu pego um vetor tangente e divido pelo tamanho dele, eu vou ter simplesmente um vetor unitário, tá? Que é o tangente unitário que a gente fala. Então, sempre que eu vou sempre falar T maiúsculo, quando eu pegar o T maiúsculo, vai ser o vetor tangente unitário, tá? Que é o T, o alfa linha, dividido pelo tamanho dele, tá? Então, esse aqui é o tangente unitário. Com o tangente, a gente também tem o normal, tá? Que é eu pegar esse vetor tangente e rodar ele. Eu vou rodar esse tangente 90 graus. Rodar um vetor 90 graus é a mesma coisa de eu trocar as coordenadas. Eu vou trocar as coordenadas, então vou trocar aqui, ó, aqui era x', y', eu quero rodar ele 90 graus. Então aqui eu vou pegar menos y' e x'. Então eu troco as duas coordenadas e coloco menos na primeira entrada. Eu rodei o meu vetor tangente 90 graus no sentido anti-horário, tá? Essa conta aqui é isso, tá? Quando eu troco a ordem aqui, coloco o sinal de menos. Para a gente ver isso, vamos fazer um teste rápido, né? É bom, né, Oscar? Vamos ver. Pessoal, então aqui. Então aqui eu tenho o meu tangente, eu tenho um círculo, né, de raio 1. Então eu calculei o tangente e aí eu fiz aqui, ó, o tangente, se vocês olharem. Então aqui, ó, o tangente é o R'. Então aqui eu mandei desenhar o vetor R', tá? No ponto, aqui é o ponto inicial, que seria aqui o ponto da curva, que aí a gente e o ponto final é o tangente, tá? Agora, o normal, eu peguei e rodei, eu troquei. Então, aqui, ó, aqui era menos seno, cosseno. Então, aqui eu troquei, né? Eu troquei o cosseno com seno e coloquei o sinal na primeira entrada, né? Então, aqui ficou o y, menos y', né? Que é menos cosseno. E aqui ficou o x, que é menos seno, tá? Então, a gente troca a ordem aqui do vetor, a gente tem o normal. Eu rodo ele 90 graus. E a gente vai ter um referencial, né? Que a gente chama de referencial ortogonal. Então, para cada ponto, a gente tem o tangente, que vai me dizer a velocidade, a direção que o meu vetor está indo, e eu vou ter o normal, que seria o complementar dele. É a rotação do tangente 90 graus. Que ele realmente está normal a curva, né? Se for para mim desenhar a reta normal, gente, eu vou desenhar a reta normal nessa direção do N, tá? Então, ele é o normal a curva nesse ponto. Então, aqui, ó, aqui é o tangente, aqui é o normal, tá? É o que faz 90 graus com a curva. O que que acontece? Para cada ponto, isso aqui dá
E aí vocês voltam lá em álgebra linear. Para cada ponto, ele vai me dar um referencial, ele vai me dar uma base, tá? Do R2. Então, eu tenho dois vetores, né, ortogonais, eu tenho uma base do meu espaço, tá? Do R2. Então, eu vou ter uma base, isso vai ser importante, tá? Porque a gente vai tentar escrever tudo nessa base, no normal e o tangente, do tangente normal, tá? Que é uma base do espaço do plano R2. Desculpa porque eu misturo um pouco as nomenclaturas, gente. A gente fala de espaço tangente, essas coisas, tá? Então é isso aqui, tá? Então nós temos o tangente e nós temos o normal. Eles são fáceis de calcular, né? Por exemplo, aqui eu tenho tangente. Por exemplo, esse daqui, gente, ele já tá PCA. Então aqui, ó, o tangente do beta linha. Então, se eu pegar aqui, ó, esse meu beta linha, se eu for calcular o tangente dele, ele já está parametrizado pelo comprimento de arco, então eu não preciso dividir pelo tamanho, né? A gente tem que o tamanho é 1, então aqui seria o tangente vai ser seno de S sobre 3, aqui cosseno de S sobre 3, né? Com um sinal de menos aqui. E o normal de S é trocar esses dois, né? Então vai ficar aqui, ó, menos cosseno de S sobre 3, e aqui vai ficar menos seno de S sobre 3. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa entrada, coloquei aqui, essa aqui, e eu troquei o sinal da primeira, tá? É isso. Então, esse é o tangente, o normal. E aí, o que que acontece? Quando eu calculo a derivada do tangente, eu vou ter que ele é paralelo ao normal. Por quê? Né? Então, aqui, ó, para... uma coisa importante, né? A gente viu aqui, então, aqui, ó, o próprio vetor derivada, ele já é o tangente quando eu estou na curva PCA, tá? Essa curva aqui era PCA, o beta. Então, quando eu vou dividir o vetor, eu vou dividir por 1. Então, aqui, eu vou dividir por 1, então vai dar ele mesmo, tá? E o normal também. Então, quando a curva é parametrizada pelo comprimento de arco, facilita a nossa vida nessa questão. Por quê? Porque o vetor tangente vai ser o próprio a derivada e o vetor normal facilita bastante. Eu não vou ter essa raiz quadrada aqui embaixo. Então a equação fica mais bonitinha, tá? Então, sempre que a gente for fazer a teoria, a gente sempre vai supor que a minha curva é parametrizada pelo comprimento de arco. Porque toda curva pode ser parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? Então, por isso que, em geral, a gente trabalha com ela PCA. Então, trabalhando com ela PCA, eu tenho aqui, ó, que se eu pegar aqui o meu vetor tangente, antes de falar isso aqui, então, vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu explicar passo a passo esse texto, né? Eu tenho aqui que a norma do meu tangente, ele é igual a 1, certo? Lá em álgebra linear, a gente sabe que a norma de um vetor, ele vai ser a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele mesmo, né? Eu sempre tenho isso, que a norma de um vetor, né? Ele é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo, tá? Porque é a primeira entrada com a primeira entrada, a segunda entrada com a segunda entrada. Que seria x' com x', y' vezes y', que é x ao quadrado, y ao quadrado, né? Então, isso é igual a 1. Eu posso elevar ao quadrado, né? Dos dois lados.
Então, aqui vai ficar elevei ao quadrado. Eu tenho aqui que o produto escalar de t com t é 1. Eu posso derivar, né? Eu posso derivar isso aqui. Então, derivada do produto escalar é derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Vale essa regrinha aqui para o produto escalar também, tá? Quando a gente tem dois vetores, derivada disso é igual a zero. Esses aqui são iguais, então eu tenho que duas vezes o produto escalar de t com t' é igual a zero, tá? Então, nesse caso, o 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, gente. O 2 passa para dividindo, 2 dividido por zero é zero. Então, eu tenho que o produto escalar de t com t', ele é zero. Então, o que acontece? Se eu quiser escrever, por exemplo, o meu t', eu posso sempre escrever ele como combinação linear de a, t, mais b, n. Porque os dois são ortogonais e geram espaço, tá? Espaço vetorial. Para mim descobrir quem é o A e quem que é o B, eu vou fazer o seguinte, eu faço aqui o produto escalar de t' com t. Isso aqui vai dar A, produto escalar de t com t. Aqui eu já estou usando que é... Vou fazer detalhado. Então vai ficar A, produto escalar de t... Desculpa. Então vai ser AT mais BN, produto escalar com t. Então, eu vim nessa equação e calculei o produto escalar com t, dos dois lados, né? Pode fazer isso. Então, o produto escalar de t' com t vai ser igual, eu vou usar aqui a linear, né? Então, vai ficar A, produto escalar de t com t, mais B, produto escalar de n com t, né? Então, aqui, ó, esse aqui é 1, né? Isso aqui a gente sabe que é 1. Produto escalar de t com t é 1, tá? Produto escalar de n com t é 0. Aqui é 0. Então, aqui a única coisa que sobrou vai ser o produto escalar de t' com t, tá? É igual a A, tá? E se eu fizer a mesma conta, só que agora com o B, deixa eu pegar aqui azul. Se eu pegar aqui, ó, e pegar o produto escalar de t', agora, em vez de ser o t, eu colocar aqui o n, eu vou ter aqui, ó, A, produto escalar de t com n, né? Eu já estou fazendo direto, mais o B, produto escalar de n com n. Então, aqui a gente sabe que esse aqui é 0 e esse aqui é 1. Então, vai dar o B, né? Então, o que acontece? Para me escrever o meu tangente como combinação linear de t com t', com t com n, né, que ele é uma base do espaço, né, uma base ortonormal, né, eles são ortogonais e tem norma 1, é uma base perfeita. Então, para escrever, eu só calcular esse produto escalar. Então, o que acontece? Esse daqui a gente sabe que é 0. Olha aqui. Aqui, ó, o A a gente sabe que é 0. Então, esse aqui, ó, gente, é 0. Eu acabei de calcular aqui, ó. Eu calculei, mostrei, eu derivei isso aqui e mostrei para vocês que T com T' é 0. Então, a única coisa que sobra é o B. Esse B, a gente vai chamar ele de curvatura. Então, aqui, ó, então, o T', ele vai ser o zero, aqui é zero, né? Então, vai ser só alguma função vezes o n. Então, aqui, ó, o T', ele vai ser uma função vezes o n. Ou seja, o T', ele é paralelo ao n. Ele é como se eu pegasse o n e aumentasse ou diminuísse ele, tá? E aí, esse valor, esse b, né, que eu chamei lá de b, ele é uma função, né? Para cada instante de tempo ele vai ser um número diferente. Então, ele é uma função.
Essa função, ela é chamada de curvatura, tá? Então, nós definimos a curvatura, né? A função k, definida pela equação lá em cima, ela é a curvatura de alfa, tá? Lembrando que sempre que está escrito S, gente, quer dizer que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Então, quando eu quero calcular a curvatura da minha curva, eu simplesmente pego o T' com o N, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, vamos voltando para esse exemplo, né? Que ele é o mais simples, então ele ajuda bem a entender. Ctrl C. Então, aqui vamos calcular a curvatura, né? Do círculo. Então, eu tenho um círculo aqui de raio 3. Lógico, o raio 3 pode ser qualquer raio, tá, gente? Eu peguei um raio 3 simplesmente para fixar a ideia aí na cabeça de vocês. Então, eu tenho a curva beta. Isso tudo preguiça de copiar, né? Lá embaixo, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu beta, né? Que é essa curva. E aí eu tenho o T e o normal. Eu quero calcular a curvatura. Então, a curvatura, gente, ela é até mais fácil de calcular que o comprimento de arco ou as outras coisas, porque ela é derivar tangente. Então, eu vou fazer aqui o T', né? O T' é derivada disso aqui, né, em relação a S, vai ser derivada de S sobre 3, que é 1/3. O menos repete, derivada de seno, cosseno de S sobre 3, tá? A primeira entrada. A segunda entrada, deriva 3 sobre S sobre 3, derivada disso é 1/3. Derivada de cosseno menos seno de S sobre 3. Aqui o menos, tá? Então, eu quero calcular a curvatura, é eu pegar o produto escalar de T com N, né? Então, é só eu calcular o produto escalar desses dois, de T' com N. Então, a curvatura vai ser igual a produto escalar de T', né? Que é menos 1/3 de cos... Então, vai ficar o produto escalar, né? Ou assim, ou a gente põe pontinho, né? Depende aí do gosto. Então, aqui eu vou pôr pontinho, menos 1 sobre 3, cosseno de S sobre 3, tá? Menos 1 sobre 3, seno de S sobre 3, produto escalar com o N, que é menos cosseno de S sobre 3, menos seno de S sobre 3, tá? Então, aqui, se a gente calcular, vai ficar a curvatura é igual menos com menos dá mais, esse com esse, né, vai ficar menos com menos dá mais, 1/3, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de S sobre 3, tá? Menos com menos dá mais, 1/3 de seno ao quadrado de S sobre 3, tá? Gente, então aqui eu coloco 1/3 em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso aqui dá 1/3, tá? Então, a curvatura em geral do círculo sempre vai ser 1 sobre o raio, tá? Então, sempre que eu tiver um círculo, a curvatura dele é 1 sobre raio. E calcular a curvatura é simples, né? Você deriva o tangente e calcula o produto escalar dele com o normal, tá? Não tem muito segredo. E essa função, ela vai me dizer o tanto que eu entorto a curva, tá? A interpretação geométrica é isso. Quando a curva está muito entortada, a curvatura vai ser grande. Quando a curva está pouco entortada, ela está mais esticada, a curvatura vai ser pequena. Quando a curvatura é zero,
é porque ela não está torta, ou seja, é uma reta, tá? Então, a reta tem curvatura zero, e se a curvatura for muito grande, o módulo dela, quer dizer que está muito torto. Se for muito pequeno, se for muito próximo de zero, ele está mais retinho, tá? Então, essa é a ideia da curvatura. Então, aqui o T', eu já falei para vocês que ele é K vezes o normal. Se eu pegar o N', ele vai ser menos K, vai ser a mesma função vezes o T, tá? Porque a gente tem essa equação aqui, ó, que é... Se eu calcular o produto de T com N, a gente consegue ver que é a mesma coisa de T' com N, tá? Isso aqui eu vou deixar aí como exercício para vocês. Não vou entrar em detalhes disso. E o que, que é importante? Então, aqui, ó, a gente vai ter um referencial, tá? Então, tanto o tangente, a derivada do tangente e a derivada do normal, eles podem ser escritos em função do tangente da normal. E aí, o número que está aqui multiplicando eles é o mesmo, né? A diferença é só de sinal, tá? Então, aqui vai ser mais a curvatura, menos a curvatura, tá? Que é a função que nos diz qual é o tanto torto que minha curva tá. É bom... Então, esse sisteminha aqui, ele é a equação de Frenet, tá? E esse dueto, né, que é duas equações, é dueto de Frenet, tá? Quando a gente tem curva no espaço, chama de trieto de Frenet. Aqui é dueto, tá? Frenet. Agora, professor, e se minha curva não tiver parametrizada pelo comprimento de arco? Aqui eu usei essa parametrização, né? Eu usei o beta. Agora, se eu não tivesse conseguido ela, usasse essa daqui. E aí não é simplesmente derivar o alfa duas linhas, né? E aí eu tenho que jogar na fórmula. A gente tem a fórmula aqui, né? Que é essa aqui, ó. Então, se eu tiver uma curva qualquer que não está parametrizada pelo comprimento de arco, para calcular a curvatura, aí eu tenho que jogar nessa equação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma elipse, né? Seno t, cosseno t. Então, para mim jogar nessa equação, eu calculo o alfa' de t. Ela não é PCA, tá? Depois vocês calculem aí a norma de alfa', vocês vão ver que ela não é PCA. Derivada de seno é menos cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno de t. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos 3 seno de t, tá? Não, essa aqui seria x', x duas linhas. Então, aqui fica x', y', tá? E o alfa duas linhas vai ser igual derivada de cosseno menos seno de t. Derivada de seno, cosseno de t. Tá? Então, a curvatura da elipse, né? Isso aqui é uma elipse. A curvatura dessa elipse aí, gente, é só você substituir aqui na equação, tá? Então, acho que eu vou pegar aqui. Então, a curvatura vai ser igual, né? Então, aqui é x duas linhas, aqui é y duas linhas. É só você pegar essas funções e substituir aqui na fórmula, tá? Então, cosseno x', né? Então, é cosseno de t, vezes y duas linhas, que é menos 3 cosseno de t, menos x duas linhas, que é menos seno de t, vezes y'. O y' é menos 3 seno de t. Dividido. Isso aqui é a norma, né, do tangente. E aí a gente já vê que ela não é... Se isso aqui não for 1, a gente vê que ela não é PCA, né? Então aqui é cosseno ao quadrado de t
menos 3, mais, né? Menos 3 seno de t ao quadrado. Então, aqui é menos, né? Elevado a 3 meios. Então, aqui a curvatura vai ser igual, em cima da menos 3 cosseno ao quadrado de t, menos 3 seno ao quadrado de t, dividido por a dividido aqui por cosseno ao quadrado de t mais 9 seno ao quadrado de t, elevado a 3 sobre 2, tá? Então, aqui a curvatura vai ser igual, aqui em cima só fica menos 3, né? Cosseno com cosseno dá 1, então fica menos 3, dividido. Aqui a gente também pode deixar assim, né? Não tem muito o que fazer. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de t mais 9 seno ao quadrado de t elevado a 3 sobre 2. Então, essa é a curvatura a curvatura dessa curva, tá? Dessa elipse, tá? Então, vocês veem que ela, em geral, vai ser funções, tá? De t, não vai ser igual ao círculo, que é constante. Na verdade, os círculos são as únicas curvas com curvatura constante, diferente de zero, e a reta é a única curva com curvatura igual a zero, tá? Gente, cada curva vai ter uma curvatura diferente, né? Se você tiver duas funções iguais, quer dizer que é a mesma curva. Você só arrastou ela, tá? Isso aí a curvatura determina toda a curva no plano, tá? Ela que vai dizer qual o formato da curva. Ok? Então, vamos lá, só para finalizar aqui, né? Todo mundo é almoçado, devem estar com fome. Gente, o meu vetor tangente, quando a minha curva está parametrizada pelo componente arco, eu posso escrever ela como uma combinação de cosseno e seno, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma curva. Aqui está. Vou pegar aqui. Então, aqui eu tenho meus eixos, né, de coordenadas. Vamos fazer uma curvinha mais suave, né, mais bonitinha. Uma rosa. Então, aqui eu tenho uma curva, né? Então, pessoal, aqui eu vou ter o vetor tangente, tá? Eu tenho um vetor tangente. Eu posso trazer ele é unitário, eu posso trazer ele. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu apagar aqui rapidão, só. Então, esse vetor tangente, eu posso trazer ele para cá, ó. Oh, meu Deus, não quer ficar lá, não. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho um vetor tangente a esse ponto, né? Ele está bem tangente. Ele quis ficar aqui, então ele está aqui, né? Esse é o vetor tangente, o t. A gente, em geral, essa equação aqui, a equação que nós temos, né? Eles nos dá o vetor tangente aqui, né? E aí a gente tem que trasladar ele para lá. Então, ele, na verdade, quando a gente deriva, o vetor tangente, ele na verdade está aqui na origem do plano cartesiano. Vamos supor que é a origem, tá, gente? Porque tem um probleminha aqui no GeoGebra, no programinha.
E aqui, ó, a gente tem aqui o ângulo θ, né, que ele faz aqui com coisa. E aí eu posso escrever ele como sendo cosseno de θ, seno θ, né? Esse θ aqui, para cada instante S, a gente vai ter um θ de S, né, que é o ângulo aqui que o tangente faz com o eixo, x. E aí a gente tem aqui, pode escrever sempre esse vetor tangente como cosseno de θ, seno θ, tá? Então, o que que acontece? Quando eu tenho isso, então eu tenho aqui o t de S igual a cosseno de θ de S, né? Esse θ depende de S, seno de θ de S. Eu estou omitindo o S, tá? Então, eu posso derivar isso aqui, vai ficar t', vai ser igual. Derivada do θ é θ', derivada de cosseno é menos seno de θ. Derivada de seno derivada de θ é θ', derivada de seno, cosseno de θ. Então, o meu t', eu posso escrever ele como sendo θ, que multiplica menos seno de θ, cosseno de θ, né? Vai ser θ', menos seno θ, cosseno θ. Gente, mas o tangente é cosseno θ, seno θ. Esse daqui, eu só troquei a ordem dos dois, né? Eu troquei aqui o seno, eu coloquei na primeira e o cosseno na segunda, e tem um sinal aqui. Então, esse vetor aqui é exatamente o vetor normal, porque o normal a gente não faz isso, a gente troca a ordem e põe sinal no primeiro. Então, esse θ' vai ser o θ'. Esse daqui é o vetor normal, tá? Então, a gente tem isso. Só que se eu voltar lá na equação de Frenet, aqui na equação de Frenet, eu tenho que t' é kn. Então, eu sei também que o t' é igual a k vezes o n. Então, eu tenho essas duas igualdades aqui, ó. Então, eu tenho que θ', n, é igual a kn, né? A gente pode calcular o produto escalar dos dois lados. Eu vou ter que θ', produto escalar de n com n, é igual a k, produto escalar de n com n. Isso aqui é 1, esse aqui é 1. Então, θ', gente, é exatamente a curvatura. Então, a curvatura, aqui, a curvatura, ela também é o θ'. Ela é a variação do ângulo do vetor tangente que o vetor tangente faz. Então, o vetor tangente, ele vai mudar o ângulo dele. A variação, a velocidade que esse ângulo está mudando, que a gente chama de curvatura. Por isso que ele vai ser o tanto que a curva está torta. Se ela estiver muito torta, o vetor tangente vai mudar de direção muito rápido. Então, a velocidade, o θ' vai ser grande. Agora, se ela for suave, e aí quer dizer que o ângulo, né, que o vetor tangente está mudando vai variar pouco, e aonde a gente tem que a curva é suave, que ela não é muito forte, tá? Então, isso aí é essa interpretação geométrica que eu quis dar do vetor da curvatura, ok? Jovens, então era isso que eu tinha para falar para hoje. Eu quis dar uma introdução aí às curvas, né? E amanhã eu vou falar um pouco do fluxo em si. Olha, Yuri, estão perguntando se você pode disponibilizar esse material depois. Tem como? Tem sim, eu vou gerar o PDF e te mando. Aí Tá. você disponibiliza, tá? Então, pessoal, vamos dar uma pausa e voltamos 2 horas, tá? Obrigado, Yuri, tá? Até amanhã, então. Obrigado, um prazer, gente. Tchau, Bom pessoal. descanso. Boas palestras aí para todos. A gravação vai ser disponibilizada pelo YouTube, tá? Assim que terminar, a gente vai encaminhar o link no YouTube, tá, pessoal?
Eu acho que você ainda tá gravando, Oscar. Tá, já estamos finalizando aqui. Acho que agora foi.